Boas-vindas a todo mundo que está acompanhando mais essa nossa análise. É muito bom ter a companhia de vocês para este mergulho estratégico. Hoje, a gente vai direto ao ponto com algo que é absolutamente crucial para quem quer gabaritar a prova de Ciências Humanas do Enem. A gente vai desvendar a lógica da matriz de referência do Ministério da Educação, focando especificamente na competência 6, habilidade 27, a famosa C6H27. Basicamente, essa é a habilidade que cobra a compreensão de como a sociedade interage com o meio físico. E olha, entender a mecânica por trás dessa matriz é o grande segredo para acertar em cheio aquelas questões complexas de geografia sobre a ação humana na natureza. Então vamos lá? O nosso roteiro de hoje está super dinâmico. A gente vai passar por 5 pontos essenciais. Primeiro, o espaço geográfico. Depois, a metáfora da casa em reforma. Em seguida, o desafio das ilhas de calor. Aí vamos para o desafio do agronegócio e, para fechar com chave de ouro, o motor econômico. Ponto número 1. Espaço geográfico. O gancho do asfalto. Para começar a entender de verdade como a humanidade interage com o meio ambiente, a gente precisa olhar para o chão que a gente pisa. Literalmente, tá? Imagina só a seguinte cena, que é super comum para qualquer pessoa que mora numa cidade. Caminhar por uma rua de asfalto no meio de uma tarde daquelas bem ensolaradas. Dá para sentir aquele bafo quente subindo, não dá? Pois é. Num dia de sol forte, o asfalto pode bater a marca incrível de 60 graus Celsius. Ele retém muito mais calor que o ar ao redor. É como se o chão pegasse a energia do sol e jogasse de volta direto no nosso rosto. Agora, a grande pergunta é, por que isso acontece com tanta força no meio da cidade, mas não rola do mesmo jeito no meio de uma floresta? Bom, essa diferença absurda de temperatura é, na verdade, a prova viva do nosso primeiro grande conceito de hoje, o espaço geográfico. Aquele calor todo não é obra do acaso, nem puramente da natureza. Ele é o resultado literal de uma sociedade que chegou ali e modificou profundamente a paisagem original. O asfalto, o concreto, a derrubada das árvores, tudo isso é a transformação do espaço natural pelo trabalho humano e pelas relações econômicas através do tempo. Então, o espaço geográfico é exatamente esse palco onde a sociedade e a natureza se encontram, se batem e se moldam o tempo todo. Vamos para o nosso ponto 2. A casa em reforma, uma metáfora estrutural. O Enem adora cobrar essas dinâmicas socioambientais de um jeito bem complexo. Mas para descomplicar isso de vez, eu quero propor uma metáfora que vai mudar o jeito como a gente lê qualquer questão desse tipo. Pensa no planeta Terra como uma casa gigante que está em constante reforma. De um lado, a gente tem a estrutura original da casa, as paredes de sustentação, o encanamento básico. Na geografia, a gente chama isso de meio físico, que é o clima, o relevo, os rios, os biomas. Do outro lado, a gente tem a ação antrópica, que é o impacto humano. É como se a humanidade fosse um grupo enorme de pedreiros e arquitetos que não param quietos, sempre derrubando parede, passando fio novo, mudando a planta original para dar conta de novas necessidades produtivas. E aqui está o pulo do gato. Os termos oficiais que o exame usa para descrever essas obras. A nossa matriz exige que a gente consiga analisar de forma crítica o resultado dessa reforma sem fim. Quando a sociedade mexe na estrutura original da natureza, a gente gera o que a prova chama de impactos socioambientais. Isso inclui a poluição, o desmatamento para expandir os espaços agrários e até a criação daquelas ilhas de calor urbanas que a gente acabou de falar. Ter esse vocabulário na ponta da língua é meio caminho andado para identificar a alternativa correta. Número 3. Desafio Ilhas de Calor, resolvendo cenários urbanos. Bora ver como isso cai na prática? Vamos pegar um dos temas urbanos que mais aparecem na prova. Para resolver qualquer questão desse tipo, a gente só precisa seguir 3 passos lógicos bem simples. Passo 1. Identifique qual era a estrutura original da casa, ou seja, o bioma natural que estava ali antes da cidade existir, ajudando a refrescar e absorver a água da chuva. Passo 2. Identifique a ação humana, a tal da reforma. Geralmente é o cimento tapando o solo e os prédios altos bloqueando o vento. E o passo 3, que te entrega a resposta, é a análise do impacto socioambiental. Ao trocar o verde por concreto e asfalto, que seguram um calor absurdo, a temperatura local vai lá nas alturas em comparação com as áreas ao redor. É assim que nascem as ilhas de calor urbanas. Viu só? É pura lógica geográfica. Ponto 4. Desafio. Agronegócio no Cerrado, resolvendo cenários rurais. Já que a gente dominou o cenário urbano, vamos aplicar exatamente a mesma lógica lá no campo. Afinal, a humanidade não mexe só nas cidades, né? Vamos pegar como exemplo o cerrado. Aplicando o nosso método de 3 passos, o passo 1 é identificar a estrutura original. Nesse caso, é o próprio domínio do cerrado,
com a sua vegetação super adaptada e solos profundos. O passo 2 é encontrar a ação humana. Aqui entra a expansão do agronegócio e das fronteiras agrícolas, que chegam com novas tecnologias e muita demanda de mercado. O passo 3 é o resultado dessa reforma gigantesca, o impacto socioambiental. A gente vai ver o desmatamento acelerado e mudanças físicas e químicas no solo original para deixar ele pronto para o plantio em larga escala. É a mesmíssima mecânica das cidades, só que no espaço agrário. Chegamos ao nosso quinto e último ponto. O motor econômico, a grande chave de resolução. Agora prestem muita atenção, porque esse é o clímax da nossa análise. A regra de ouro, o truque definitivo para gabaritar quase todas as questões de geografia que envolvem sociedade e natureza. É o seguinte, a ação humana no meio ambiente nunca, mas nunca mesmo, acontece por acidente. Ela não cai do céu. Na imensa maioria das vezes, ela é movida por um forte interesse econômico. Seja para extrair um minério, produzir comida ou construir um bairro novo, tem sempre dinheiro circulando e uma demanda de mercado ditando o ritmo em que a gente derruba as paredes da nossa casa natural. O macete para não errar na prova é saber dar nome a esse motor. Por exemplo, se texto fala de asfalto e ilhas de calor, o motor econômico por trás disso é o processo de urbanização industrial e a especulação imobiliária, que adensa a cidade. Se o texto fala de desmatamento no Cerrado ou na Amazônia, o motor é a expansão das fronteiras agrícolas e a extração de recursos, muitas vezes para exportação. Quando a gente enxerga o motivo financeiro por trás do problema ambiental, a nossa análise fica super completa e praticamente à prova de erros. Para fechar o raciocínio e fixar de vez essa habilidade, eu vou deixar um desafio prático para vocês. Não precisa nem olhar para o livro agora. Olha pela janela da sua casa ou dá uma volta no seu bairro. Quais estruturas físicas foram alteradas recentemente por aí? Aquele terreno vazio que virou um galpão logístico? Aquele quarteirão antigo que deu lugar a um prédio gigante? Qual foi o motor econômico que financiou essas reformas? Quando a gente para de ver a geografia só como uma teoria distante e passa a ver como a vida real acontecendo ao nosso redor, guiada por interesses econômicos, fica impossível não entender qualquer questão da prova. Fica aí a reflexão. Continuem observando o espaço ao redor e até o nosso próximo mergulho.